E se alguém que você ama fosse enterrado, mas nunca tivesse realmente saído da sua casa? Boa noite, John. Meu nome é Helena e eu preciso falar sobre a última noite que passei com minha avó. Ela morreu oficialmente há 5 anos, mas o que aconteceu depois me faz pensar que talvez ela nunca tenha partido de verdade. Minha avó sempre foi uma mulher rígida, daquelas que seguram a família inteira com a força da palavra. Quando ela adoeceu, ficou na cama da sala por semanas. Eu morava com ela naquela época, cuidando das coisas do dia a dia. A cada noite, o ar parecia ficar mais denso, como se a casa estivesse acompanhando o declínio dela. Na véspera da morte, ela me chamou para perto. A voz saiu baixa, áspera. Quando eu for, não deixe ninguém mexer nas gavetas do meu quarto. Prometi mesmo sem entender. Ela fechou os olhos e não abriu mais. O velório foi rápido, o enterro também. A família, em choque, se espalhou de volta para suas rotinas. Eu fiquei na casa por alguns dias para colocar tudo em ordem, e foi aí que a promessa começou a pesar. Na primeira noite após o enterro, ouvi passos arrastados pela sala. Exatamente o jeito que ela andava com chinelos gastos. O som ia da porta até a poltrona preferida dela e parava. Acendi a luz, nada. Mas a marca funda do assento parecia mais funda ainda. No segundo dia, enquanto limpava a cozinha, encontrei o abajur do quarto dela aceso. O detalhe é que a lâmpada estava queimada desde antes dela adoecer. Eu mesma tinha jogado a lâmpada velha fora. O soquete estava vazio. Mesmo assim, a cúpula emitia um brilho fraco, como fogo prestes a apagar. Eu deveria ter ido embora, mas a promessa me prendia. Até que, na terceira noite, acordei com um som metálico vindo do quarto dela. As gavetas estavam se abrindo e fechando sozinhas, como se alguém procurasse algo com pressa. Tremendo, entrei no quarto. A gaveta de baixo estava aberta e dentro havia um envelope amarelado com meu nome escrito à mão. Abri. Dentro, uma única frase em letra trêmula: "Não me deixem esquecida." Na mesma hora, a porta bateu atrás de mim e vi pelo reflexo do espelho do guarda-roupa a silhueta dela sentada na beira da cama, os ombros curvados, a cabeça baixa, mas inconfundivelmente ela. Corri. Saí da casa sem olhar para trás. Até hoje não voltei. A casa foi vendida, reformada, já teve outros moradores. Mas de vez em quando alguém da família comenta que à noite ainda vê uma luz fraca acesa no quarto que era dela, mesmo sem abajur. John, eu não sei se quebrar a promessa a teria libertado, ou se me prendeu ainda mais a ela. Só sei que cada vez que tento me esquecer, algo acontece. Uma gaveta abre sozinha, um chinelo arrasta no chão, e eu lembro da frase "não me deixem esquecida." E se um dia prometer algo a alguém no leito de morte, escolha muito bem as palavras. Você já se perguntou o que faria se descobrisse que a sua casa não era realmente sua? Que cada parede, cada porta e cada espaço estava apenas emprestado por algo que vive ali muito antes de você? Boa noite, John. Meu nome é Marcelo, e eu preciso dividir com você uma experiência que destruiu todas as minhas certezas. Quando eu e minha esposa compramos a nossa primeira casa, achei que finalmente estávamos conquistando o que todo casal sonha. Era uma casa pequena, de esquina, com uma varanda de ferro batido e um quintal cheio de árvores antigas. O preço parecia bom demais para ser verdade. Mas como já estávamos cansados de aluguel, não pensamos 2 vezes. Fizemos a mudança numa manhã de sábado, empolgados, rindo enquanto carregávamos as caixas. No início, tudo parecia perfeito, mas logo nas primeiras semanas, pequenas coisas começaram a acontecer. À noite, quando tudo estava em silêncio, a gente ouvia passos lentos no corredor, como se alguém caminhasse descalço, arrastando os pés. Eu sempre levantava para ver, mas nunca encontrava nada. Minha esposa dizia que era impressão, que estávamos cansados, mas eu sabia que aquele som não vinha da nossa cabeça. Era real demais. Certa madrugada, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Virei o rosto para a porta do quarto e juro que vi uma sombra parada ali, imóvel, como se tivesse me esperando acordar. Pisquei rápido, esfreguei os olhos e quando olhei de novo, a sombra tinha desaparecido. O coração martelava no peito e o sono não voltou até o amanhecer. As semanas se passaram e a casa foi ficando cada vez mais pesada. O cheiro de mofo se espalhava nos dias de chuva, mesmo com todas as janelas abertas. O cachorro do vizinho, que sempre latia para qualquer coisa, nunca fazia barulho quando estava perto da nossa cerca.
Era como se até os animais percebessem algo que a gente não via. Um dia, mexendo no porão para organizar algumas caixas, encontrei uma pequena porta de madeira embutida na parede dos fundos. Era baixa. Tinha menos de 1 metro de altura, como se fosse feita para uma criança passar de joelhos. Estava trancada com um cadeado antigo enferrujado. Senti um arrepio na nuca só de olhar para aquilo. Fui até a cozinha, peguei uma chave de fenda e quebrei o cadeado. A porta se abriu com um estalo seco e um vento gelado saiu de lá de dentro como se tivesse ficado décadas guardado. Atrás da porta havia um túnel estreito, escuro, que parecia descer para baixo da casa. O cheiro de terra úmida e ferrugem era sufocante. Dei alguns passos para dentro com a lanterna do celular. O túnel levava a uma pequena sala subterrânea. As paredes eram de pedra bruta, cobertas de marcas riscadas, símbolos que eu não conhecia. No centro, havia um círculo desenhado no chão, feito com carvão, e dentro dele pequenos brinquedos antigos, bonecas de porcelana sem olhos, carrinhos de metal enferrujados e um ursinho de pelúcia rasgado no meio. Foi ali que senti, pela primeira vez, algo me tocar. Não foi vento. Não foi imaginação. Foi como uma mão gelada passando pelo meu ombro. Saí correndo daquele túnel, tropeçando, batendo a cabeça no batente da porta até conseguir fechá-la de novo. Naquela noite, eu não contei nada para minha esposa, mas o sono dela foi inquieto. Ela gemia, se mexia na cama como se estivesse presa em um pesadelo. No dia seguinte, me disse que sonhou com crianças chamando o nosso nome, batendo na janela do quarto, pedindo para brincar. As noites seguintes só pioraram. Batidas na parede, sussurros no corredor, vultos na cozinha, até que uma madrugada acordei com minha esposa parada em frente àquela pequena porta no porão, tentando abri-la com as unhas, como se estivesse em transe. Seus dedos sangravam. Quando consegui puxá-la para trás, ela gritava como se eu estivesse machucando-a. Foi nesse ponto que percebi. Aquela não era a nossa casa. Nunca tinha sido. Era deles. E nós tínhamos apenas invadido um espaço que pertencia a algo que sempre esteve ali embaixo, esperando. Até hoje, cada vez que fecho os olhos, eu ouço aquelas vozes infantis sussurrando meu nome. Elas não querem ir embora. Elas querem que eu fique. E eu não sei se algum dia vou conseguir sair. E se aquela janela da sua rua que você sempre espiou por curiosidade tivesse passado a vida inteira espiando você de volta? Boa noite, John. Meu nome é Antônio, e eu preciso confessar uma coisa que me acompanha desde os 11 anos. Eu ajudei a empurrar um homem para o escuro. Na minha rua morava o seu Getúlio, 40 e poucos, talvez 50, sempre de vestidos floridos dentro de casa, cabelo comprido preso com laço, e uma prateleira cheia de bonecas virada para a janela enorme da sala. A janela era quase uma vitrine. E a gente, um bando de moleque idiota, fazia o que bando de moleque idiota faz. Parava na calçada e gritava crueldades. Eu estava sempre lá no coro, todo valente. Até o dia em que minha bola caiu no jardim dele. Fui buscar. Seu Getúlio apareceu de moletom e camiseta. Pegou a bola, veio até o portão e me devolveu em silêncio, olhando nos meus olhos. Não tinha raiva. Tinha um cansaço que eu era novo demais para entender. Ouvi um "Anda, Antônio, tá com medo?" Atrás de mim, arranquei a bola da mão dele e cuspi a frase mais covarde que eu já disse. Ele virou, entrou, fechou a porta. E alguma coisa ali fechou por dentro de mim também. Um sábado à noite, acordei com barulho na rua. Esfreguei a persiana e vi o seu Getúlio no meio do asfalto frio, vestido florido por cima do moletom, abraçando o próprio corpo e olhando para as janelas escuras. "Me deixem em paz", ele falava trêmulo. "Eu sei que vocês estão aí." Eles sussurram pelos vãos. Os vigiadores? Eles disseram que estão vindo. Meu pai, sonolento, disse: "Deixa, ele bebeu." E voltou a dormir. Eu fiquei ali, com o gelo subindo pelos braços. No dia seguinte, a janela dele amanheceu coberta de jornal velho, colado por dentro às pressas. Em uma semana, a casa virou um ponto cego. Ninguém olhava, ninguém falava, ninguém batia. As semanas viraram silêncio. O jardim se encheu de folhas e poeira. Um fim de tarde, meus pais e os vizinhos resolveram arrombar a porta. O primeiro golpe não cedeu. O quarto abriu num estrondo e um cheiro doce químico misturado com casa fechada tomou a sala. Tudo estava parado no tempo. Pão duro na mesa, xícara com borra de café, roupas penduradas, nada fora do lugar. E ninguém. Fui direto à estante das bonecas.
Todas no pó de plástico e louça, menos uma ausência gritando. O boneco de pano torto com botões pretos no lugar dos olhos tinha sumido. No lugar dele, o retângulo limpo de poeira mostrava que alguém o tirara há pouco. Era como se aquela coisa tivesse levantado e ido embora andando. A polícia veio, anotou, sugeriu que ele foi embora. A rua escolheu acreditar para dormir. Eu não. Anos passaram. A casa foi vendida, reformada, outra família entrou. Eu cresci, me mudei, aprendi a ganhar a vida. E esqueci como a gente esquece para seguir. Até ontem. Cheguei do trabalho. O porteiro me entregou uma caixa parda sem remetente. Só meu nome e endereço, letra tremida. Abri na bancada da cozinha. Dentro, embrulhado em papel de seda amarelado, ele. O boneco de pano torto. Os 2 botões pretos costurados por olhos. Mais gasto. E juro, olhando para a janela. Preso no peito com um alfinete enferrujado, uma foto 3x4. Eu aos 11 anos, corte tigela, sorriso nervoso. A idade da bola, da humilhação, da janela. Fiquei gelado. Meus dedos tremiam tentando achar explicação. Brincadeira cruel. Alguém da rua antiga? Quem guardaria isso há décadas? Foi quando eu senti o cheiro. O mesmo cheiro doce e velho da casa naquele dia. Subindo da costura do boneco como cânfora cansada. E sem vento nenhum, o papel da caixa mexeu. Como se respirasse. Na parede, a sombra do boneco parecia um corpo de criança com a cabeça torta. Olhei para a janela do meu apartamento. Os vidros refletiam a cozinha. E por um instante longo demais refletiram outra coisa. Uma vitrine maior do que devia. Jornais amarelados colados por dentro e um retângulo limpo no canto da prateleira. O lugar de onde ele saiu. Eu entendi tarde demais o que aquela janela sempre foi. Não era um palco para a nossa curiosidade. Era um olho cansado de ver e ser visto. Um olho que aprendeu a guardar. Na madrugada, sentei o boneco sobre a mesa e falei alto, ridículo, sozinho. Eu sinto muito. A sala devolveu meu pedido com aquele silêncio grosso que não é ausência, é julgamento. O relógio da cozinha marcou 3h11. Do corredor, veio um som que não era vento nem vizinho. Passos leves atravessando o chão sem peso, como se o cimento lembrasse de alguém. Olhei para a porta. Ela continuou fechada. Olhei para a foto presa no peito do boneco. A minha criança de 11 anos sorria sem graça. E os 2 botões pretos ali parados me pediam uma coisa simples, impossível. Devolve. Devolver o quê? O boneco? O tempo? O respeito? O pouco de humanidade que a gente gasta rindo do outro? Lembrei do olho de seu Getúlio me devolvendo a bola sem dizer nada. E do cansaço fundando no rosto dele quando eu o feri para fazer bonito no bando. Se os vigiadores existirem, John, não são monstros com garras como as minhas noites de criança imaginaram. São os olhos que a gente devia ter tido e não teve. O que vigiam é a janela que a nossa crueldade abriu. Hoje de manhã levei a caixa para o bairro antigo. Parei em frente à casa reformada. Não toquei a campainha. Deixei o boneco no muro baixo, como quem devolve documento perdido. Não foi coragem. Foi medo de manter comigo o que não me pertence. Voltei sem olhar para trás. À noite, ao entrar em casa, senti o impulso de checar a bancada. A caixa não estava mais lá. Na parede por cima do sofá, a sombra voltou a ser só sombra. Mas quando apago as luzes, às vezes eu ainda vejo, por um segundo, um retângulo limpo de poeira no canto da minha sala. Como se a prateleira da minha vida tivesse reservado um lugar para aquilo que eu ajudei a tirar de alguém. Se um dia uma janela do seu passado aparecer na sua casa, numa lembrança, num pacote sem remetente, num cheiro que volta, não trate como curiosidade, trata como cobrança. Porque algumas coisas não querem perdão, querem que você devolva o que levou. O respeito que faltou, a voz que você calou, o olhar que você negou. E se ouvir passos que não pesam, não corra. Só apague a luz, respire e diga, eu te vi. Às vezes é a única forma de fechar a janela,